Daí, meus amigos do Espírita Pop, tudo bem com vocês? Uma alegria a gente estar junto aqui, hoje falando de um tema muito legal para você entender um pouquinho de Allan Kardec. Já ouviu falar de Allan Kardec? Dá uma pesquisada aí. E hoje a gente vai falar qual a obra mais importante de Allan Kardec. E para a gente não ficar com dúvida aí e gerar esse embate, nós vamos falar um pouquinho por que o Evangelho é a obra mais importante de Allan Kardec. Então, fica com esse tema muito importante para a gente bater um papo junto aqui. Fique com Deus, um abraço no coração. Vem comigo. Daí, meus amigos, tudo bem com vocês? Então, a gente está gravando aqui no feriado, Sexta-feira Santa, para trazer essa mensagem que logo vai ao ar dentro da Comunhão Espírita. Então, um beijo no coração de vocês, espero que vocês tenham passado uma Páscoa aí em família, e não tem vida fácil na Terra, né, galera? Então, se as coisas estão apertadas aí, não é porque Deus não te ama, não é porque você não tem essa conexão mais próxima. É evidente que a gente pode sempre estar avaliando as nossas ações, ver se elas são as melhores possíveis, se nós estamos na nossa melhor versão. Mas a gente tem que lembrar de Jesus, porque a Páscoa mostra que ele passou por coisas que ele não precisava. Então não é privilégio dos bons ter um pouco de paz, evidentemente, que você pode estar com a consciência tranquila, mas as tribulações são sujeitas a todos os espíritos, inclusive os espíritos puros e perfeitos que vêm à Terra tentar colaborar, por exemplo, né, como é o caso do nosso Mestre Jesus, e de tantos outros que fizeram, né, a diferença no mundo, passaram por desafios, por situações diversas. Então, hoje eu queria falar, gente, porque são 5 obras básicas, né? E no dia 15 de abril, nós temos o aniversário do Evangelho segundo o Espiritismo. E toda essa transformação que a gente viu no mundo, do século XIX para o século XX, a gente pode pensar assim, o que o Espiritismo tem a ver com isso? Eu estudei antropologia um tempo, e eu estudei uns antropólogos, e consultei uns antropólogos, foi parte da nossa pesquisa, Marion Aubray e François Laplanty. Antropólogos, não são espíritas, e eles têm um livro muito legal, né? Mais ou menos assim, a mesa e os espíritos, e falando sobre o espiritismo na França até chegar no Brasil. E eles falam que quase a sociedade francesa do final do século XIX estava envolvida com a temática espírita, né? Do próprio Ministério da Educação, de 5 nomes, 4 eram espíritas, e isso vai fazer gerar uma influência em grandes escritores, Jorge Sand, Victor Hugo. Victor Hugo era espírita, a influência mesmo em outros países, como Arthur Conan Doyle, criador do Sherlock Holmes, Cesare Lombroso, italiano, que vai se converter ao espiritismo depois que vai presenciar os fenômenos espirituais de Eusápia Paladino, uma médium de efeitos físicos famosa. Coloca no Google aí, Eusápia Paladino. E quem viu o filme Radioactive, da Anne, do Pierre Courrier, né? E da Marie Curie, filme sobre ela, evidentemente, que é a grande cientista, ganhadora de 2 prêmios Nobel, vai mostrar um envolvimento dele, sobretudo do marido, na questão mediúnica. E então toda essa sociedade está sendo permeada por fenômenos espíritas. Um amigão meu do coração, Eduardo Burim, tem jornais de 1854 de Paris falando das mesas girantes. Então, por que Kardec consegue reverter a vitória absoluta do materialismo, que a gente sabe que hoje já não é, nós não estamos mais numa batalha contra o materialismo, nós estamos numa guerra declarada contra o materialismo. Tudo que o materialismo produz, né? Suicídio, aborto, drogadição, desalento, hedonismo, tudo isso que está associado ao materialismo, a reificação da vida, né? A gente está lutando arduamente para superar. E essa transformação moral, ela faz com que a gente tenha que ter condutas éticas. Não adianta a gente entrar, né, nesse tipo de batalha para machucar os outros. E aí o Evangelho segundo o Espiritismo, que ele é uma obra concebida para dar praticidade aos ensinamentos de Jesus.
Então, Kardec foi muito feliz quando ele se retira por um período, pede licença à sua amada Amélie Gabi Boudet, que é uma codificadora da doutrina espírita também, né, envolvida como parceira no processo da codificação, e ele se retira para produzir o Evangelho segundo o Espiritismo. Se isola, assim, né, em velocidades inacreditáveis no dia de hoje. Nós, com todos os recursos, gente, olha, para você sentar e escrever numa face. Agora, você pegar uma lamparina, caneta de pena e ter que escrever a produção que Kardec fez, é algo, em pouco mais de 10 anos, é algo fantástico. E por que é tão importante, gente? O Evangelho é tão importante. Se do lado a gente tem a filosofia espiritualista do Livro dos Espíritos, temos no Livro dos Médiuns uma ciência experimental com o céu e o inferno, nós temos uma noção mais filosófica do nosso futuro, do nosso porvir, né? Trazendo já uma filosofia voltada para as consequências morais das nossas ações, mas do ponto de vista mais de ação e reação, e na Gênesis as questões cosmológicas, trazendo já a relação de Deus com a natureza, da evolução, enfim, questões mais cosmológicas. Com o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ter um roteiro para a felicidade. Por isso, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é o mais importante de todos, porque ele dá qualidade de vida às nossas relações, ele permite que a gente perdoe, que a gente ame, que a gente reavalie nossa conduta, ore pelas pessoas que estão sofrendo, construa novas pontes, reveja nossas atitudes, que a gente se reinvente, que a gente esteja conectado com uma espiritualidade superior capaz de nos dar inspiração para vencer a batalha. É mais ou menos assim, tudo é importante, né? Nós estamos trabalhando na internet e temos lá vários textos, várias tarefas. Tudo é importante para o nosso trabalho. O que não pode faltar é a internet. Então, por isso, não pode faltar o Evangelho, que sem ele a gente não conecta. A gente não consegue receber o devido auxílio, a devida intuição, né? A gente não consegue, muitas vezes, dentro de uma casa, estabelecer um código moral comum. Fica a minha opinião contra a do outro. E quando o Evangelho fala, ele fala para todos os nossos corações. E ele fala tão bem que a gente pode assinar, isso aqui é certo, né? Não adianta. Eu tenho condição de ajudar, eu tenho que ajudar. Eu tenho condição de perdoar, eu tenho que perdoar. Se eu tenho alguma inimizade, eu tenho que trabalhar com isso, não opor oportunidade para reconciliação, né? Então, todas essas questões de desenvolvimento, elas estão... Kardec vai começar a falar lá de Platão e Sócrates no comecinho, pega um pouquinho do Velho Testamento, mostrando que a comunicação espiritual já existia, quando Saul evoca Samuel, antes de perder o trono para Davi, e ali nós temos uma comunicação mediúnica clássica, onde ele se incomoda de ter sido invocado, né, de ter vindo do mundo dos mortos, mas nós também compreendemos que, por um tempo, era necessário que essa comunicação estivesse um pouco fechada, porque a maturidade espiritual da gente era muito baixa para nós podermos lidar com essas questões, né? E aí Emmanuel vai dizer, num texto, o Livro da Esperança, quando fazia um século que Allan Kardec tinha publicado o Livro dos Espíritos, 15 de abril de 1862, sendo que a versão final, que a gente conhece, vai ser em 1865, a versão corrigida. E o Evangelho segundo o Espiritismo, você sabia que começou com outro nome, Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí ele se referia à obra como a moral do Evangelho segundo o Espiritismo. A moral do Evangelho segundo, né, a doutrina espírita. E aí só em 1865 ganha esse nome definitivo que a gente conhece até os dias de hoje. E Cruz de Souza tem um poema muito bonito falando sobre o Evangelho em Esperanto, essa língua aí universal, que a gente sabe que algumas colônias espirituais se utilizam, além de pessoas da Terra, evidentemente, né? Existem vários esperantistas ao redor do mundo. Se você conhece um, pode postar aqui. E no Livro da Esperança, olha que legal
que a Mona está dizendo, né? Um século, ou seja, agora já seria um pouco mais de um século, né? 160 anos. Convidaste Allan Kardec, apóstolo dos teus princípios, à revisão dos ensinamentos e das promessas que dirigiste ao povo no Sermão da Montanha e deste-nos o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu já fiquei pensando assim, né? Convidaste Allan Kardec, o apóstolo de teus princípios. A gente acredita que Allan Kardec, de fato, é um dos apóstolos, e Casimiro Cunha aponta isso, né? E chama Allan Kardec do discípulo bem-amado. Isso aí é uma coisa interessante. E você acha que Allan Kardec pode ser o discípulo bem-amado? Sabe quem é o discípulo bem-amado? A gente tem lá no Evangelho, João Evangelista. João Evangelista, que é um dos discípulos mais amorosos, mais fiéis ao Mestre, vai morrer lá com 100 anos, gente, de velhinho. O único que não negou Cristo vai morrer de velhinho, depois de ter trabalhado tanto, e no final da vida ainda produziu o Apocalipse, essa obra enigmática, né? Tem Marco Paulo, de Espírito Santo, fez uma obra da análise dos textos de Chico Xavier, onde se menciona o Apocalipse. Uma obra para ser estudada, com certeza, quando a gente puder. E aí nós temos vários aspectos do Evangelho que podem fazer a nossa vida diferente. É importante nós fazermos, por exemplo, uma leitura breve de um parágrafo que seja, quando a gente acorda e quando a gente vai dormir, junto com a nossa oração de coração. E uma prática muito comum com o Evangelho é a da oração feita em família, que a gente chama de Evangelho no lar. Então, o Evangelho no lar, gente, ele produz efeitos bons, porque ele, fixado num horário, também gera um compromisso da espiritualidade maior, que vai utilizar a nossa casa como ponto de apoio, de iluminação espiritual para os espíritos das redondezas. E o que acontece com o tempo? Essa casa passa a ser guarnecida espiritualmente, ou seja, ela não tem invasão de espíritos não autorizados, porque ali é um pronto-socorro, tem asepsia espiritual especial para que a cada evangelho no lar, essa luz irradiada, esses fluidos do bem irradiados atendam a toda a vizinhança e consequentemente, atendam amigos que estejam em sofrimento na volta, ou receba espíritos benfeitores que estejam andando pela crosta, andando pela nossa região da Terra. Então, se tem um evangelho assíduo numa casa, eles conseguem passar por ali, ficarem algum tempo até se deslocarem em outro lugar. A gente vai ver isso nas obras de André Luiz, que é Carlos Chagas, médico brasileiro conhecido, Carlos Chagas, ditadas a Chico Xavier, né, na obra sobre a vida no plano espiritual, a vida no mundo espiritual. Então, vale muito a pena a gente entender o poder do Evangelho no lar, que ele transforma a nossa casa, transforma a nossa residência em algo muito melhor. E a partir daí a gente tem toda uma visão diferente do senso prático da oração. Isso transforma a nossa vida como um todo. E a partir daí a gente consegue também ter uma conduta mais cristã, né? A inspiração nos 10 mandamentos, a inspiração na vida e na obra de Jesus, narrada nos evangelhos, comentada por Allan Kardec e por espíritos de escola de toda a ordem, que vão trazer mensagens muito importantes. Uma delas, talvez a mais marcante de todas, está no livro, no capítulo Cristo Consolador, onde o próprio Espírito da Verdade vai trazer um conjunto de mensagens que são assim muito impactantes ao nosso coração. E não poderia deixar de mencionar que o evangelho de aniversário que merece a nossa distribuição. Existem evangelhos baratinhos, assim, que na época custavam 4, 5 reais. As casas espíritas podem comprar e doar no apoio fraterno, esquecer no ônibus, esquecer no banco. Enfim, gente, é um livro que precisa circular. Na nossa casa, a gente fez várias campanhas do Evangelho, onde as pessoas doavam, eu quero doar 10, eu quero doar 20. Teve gente que doou 50 Evangelhos.
para ser distribuído. Vamos fazer esse livro circular, porque esse livro salva vidas. Ele transforma a gente de dentro para fora e é um companheiro insubstituível, porque é a própria vida e obra de Jesus que faz com que a gente possa se sentir mais perto dele, com o benefício do trabalho lindo, bonito de Allan Kardec, esse cristão, né, tão fervoroso que doou a sua vida a partir do momento que ele concebeu a continuidade, né, do espírito frente à morte e, sobretudo, do quanto faz diferença a gente aproveitar as oportunidades aqui na Terra para se tornar uma pessoa melhor. Então, nós somos cristãos que acreditam em reencarnação, nós temos a alegria de ter Jesus no coração, temos a alegria de saber que Jesus sobreviveu à morte, que nós todos vamos sobreviver à morte, que nós temos muitas vidas e viveremos tantas outras, que aqueles que não estão conosco nesse momento, que a saudade aperta, nós nos reencontraremos. Mas para isso a gente tem que ser bom, a gente tem que fazer o bem, senão a gente não tem crédito moral para acessar certos espaços, certos ambientes, certos conhecimentos. E quem quer fazer isso? Quero conhecer tudo, quero saber de tudo que existe na natureza da realidade? Ok, Deus permite. Basta que a gente exerça a caridade, como o Evangelho nos ensina, fora da caridade não há salvação, capítulo marcante, que também dá o tônus de toda a ação social espírita. Então, gente, beijo no coração de vocês, me contem da sua experiência com o Evangelho segundo o Espiritismo e fica a dica, vamos distribuir o Evangelho como a gente puder, tá? Beijo no coração, tchau, tchau, até mais.